Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje é um vídeo especial que eu venho trazer para vocês, né? Que essa semana, no dia 19, que foi terça-feira, foi o aniversário do Exército Brasileiro, né? É o Dia do Exército. E hoje eu vim falar um pouco sobre o nascimento, né? O que a gente entende como o surgimento do Exército Brasileiro e, na verdade, é o surgimento do sentimento nacional brasileiro, né? E muita gente não tem essa noção, não sabe, né? Não sabe nem quando é o dia. Então, esse vídeo aqui é uma homenagem para o Exército e também para disseminar um pouco sobre essa questão que é muito importante, né? A gente entender, né? Que é tão pouco falada e entendida, né, que é a questão da Batalha dos Guararapes, né? Então, hoje eu vim trazer esse assunto, que eu acho muito legal, né, mas acho muito importante também, e por isso eu vim falar. Para a gente conseguir extrair realmente os ensinamentos da batalha, a gente tem que entender o contexto histórico por trás, né? Então, eu vou tentar resumir um pouco, mas a gente tem que entender a história de tudo que está acontecendo ali, porque é um momento muito importante da história global, na verdade, que é super deixado de lado aqui no Brasil, não sei porquê, tá? Mas então vamos começar lá. No século XVI, ou seja, lá para os anos 1500 e pouco, o reino de Portugal e da Espanha, eles se uniram sobre a mesma coroa, né? O rei da Espanha ele se tornou rei de Portugal também. Aí é uma outra história, né? Eu tô tentando resumir. Mas o que acontece? Então ele se tornou basicamente um dos caras mais poderosos do mundo, que ele já era, mas ficou muito mais, porque os dois reinos eram os dois principais reinos do mundo, quase. Né? Assim, vamos falar a grosso modo, era isso. Né? Até pelas possessões ultramarinas delas, né, dos dois reinos, que eram no mundo inteiro. Né? Só, se a gente pensar, só na América é muita terra. Né? Fora na África e no Oriente lá. E, se a gente for pensar, era um território tão grande que eles não tinham como fiscalizar, como ter um controle muito grande. Né? Então isso teve consequências por muito tempo e até hoje a gente também pode ver as dimensões do Brasil, por exemplo, né, trazendo para a nossa realidade, como a nossa dimensão até hoje atrapalha. Então imagina naquela época. Né? Então realmente era muito difícil e o que acontece? Os espanhóis eles já tinham, eles não tinham um pulso tão firme assim no controle daqui e os portugueses também não tiveram tanto, né? Tanto que a gente pôde ver no começo do século XVI mesmo, né? As duas tentativas, né, francesas de conseguir colônias aqui no Brasil, né? Tanto a França Antártica quanto a Equinocial, se não me engano o nome, que foi lá no Maranhão, né? E a mesma coisa serve para quando os holandeses tentaram vir para cá, né? Mas isso tem um contexto um pouquinho depois disso que eu vou entrar agora. Com todo aquele poder do rei da Espanha, e na verdade era a casa real, né, a casa dos Habsburgos, que também era, vamos dizer assim, os reis de outros reinos, como por exemplo a Áustria, né, eles começaram a virar um poder hegemônico na Europa. Eles começaram a ser uma ameaça para os outros, porque era muito poder, né? Então, por outros motivos, mas com o plano de fundo, essa questão começou a Guerra dos 30 Anos. Isso eu estou resumindo muito a história, tá? Mas continuando. Então, a Espanha, basicamente, ela teve que enfrentar quase todo o resto da Europa. A Holanda, naquele momento, era parte dessas posses espanholas, né? Assim como, por exemplo, a Sicília, né, na Itália e outros lugares. Então, nesse contexto, a Holanda começou um movimento de independência dela mesma. Né? Ela teve uma guerra contra a Espanha que durou, se não me engano, 80 anos. Então foi um período bem grande. E aí a questão é que da Guerra dos 30 Anos, ela começou como uma guerra religiosa por conta dos católicos enfrentarem os protestantes. Tá? Só para dar um plano de fundo, porque na Espanha é muito católico naquele momento e na Holanda eles eram majoritariamente protestantes, porque tinham muita ligação com os povos germânicos, obviamente, como todos já imaginam. Agora, se a gente juntar os dois pontos, né, a guerra de independência da Holanda e a unificação ibérica, né, a gente entende que teve um enfrentamento, né, que foi bem intenso até, que foi a guerra luso-holandesa. Né? Os holandeses
enfrentaram muitos portugueses que eram controlados, dominados, talvez assim, pelos espanhóis, né? Eles faziam parte eles eram súditos do rei da Espanha, então eles tinham que acatar, claro. Então, nesse contexto, aí sim que começaram as incursões holandesas em territórios portugueses mundo afora. É claro que a gente sabe mais do caso português, mas tiveram em outros lugares também, como por exemplo na Angola, e outros territórios como o Ceilão e outros lugares lá no Oriente também foram disputados. Inclusive, em Angola também houve uma coisa parecida com o que houve aqui no Brasil, lá em Pernambuco, que eles realmente tomaram posse de uma parte da terra daqueles lugares, né? Mas, apesar do que muita gente pensa, as incursões começaram bem antes dos anos 40 do século 17. Elas têm relatos já da década de 20, 30, de tentativas dos holandeses de invadirem aqui, até alguns personagens que vão vir a ser famosos na Batalha de Guararapes já participavam dessas defesas anteriores, tá? E aí, no momento em que os holandeses conseguem se estabelecer aqui, aí também houve um movimento de resistência que durou por muito tempo até a chegada da Batalha de Guararapes, né? A Batalha de Guararapes a gente pode dizer que foi o começo do fim deles já, né? Mas desde sempre houve uma resistência bem grande ali da população, principalmente no Pernambuco, mas também na Bahia e alguns outros lugares especificamente, tá? E aí pra gente entender um pouco também, é famoso, né, que o Maurício de Nassau veio para cá, ele foi o governador do Pernambuco, né, que estava sob controle da Companhia das Índias Ocidentais, tá? Porque as orientais são famosas, que foram lá na Indonésia, lá no Oriente, né? Mas aqui teve também, só que foram as ocidentais. É só uma curiosidade. Mas então ele foi governador e realmente ele teve um grande trabalho, ele ajudou bastante aqui, né? As Índias Ocidentais holandesas, elas investiram bastante aqui, construíram várias infraestruturas importantes que vieram a ser depois aproveitadas pelos portugueses. E naquele momento foi uma coisa assim impressionante para a população local, porque eles trouxeram muita coisa moderna, né? Muita infraestrutura moderna, né? Muitas construções que ajudariam muito depois, que eles não tinham ainda naquele momento. Agora, o problema é que conforme o tempo foi passando, os holandeses começaram a se aproveitar demais da população que já tinha aqui, né? Eles praticamente extorquiam a população daqui, né? E até, principalmente, se a gente pensar no contexto da Guerra dos 30 Anos, começou a apertar as coisas e a Holanda, né, o reino da Holanda, precisava de mais recursos, né? Para conseguir pagar seus exércitos, para pagar o esforço de guerra lá na Europa. Então eles começaram a querer taxar ainda mais. E o Maurício de Nassau ele falou, gente, já está no limite aqui, se a gente cobrar mais, vai dar merda. E realmente deu, né? Foi aí que o movimento de resistência pernambucano ficou muito maior, muito mais forte. Naquele momento, a resistência ela só conseguia fazer alguns movimentos esporádicos, era totalmente baseado na guerrilha só, mas de baixa intensidade, e eram movimentos pequenos, assim, a força era bem pequena. Aí, a partir desse momento, sim, começa a se avolumar e começam a ter mais voluntários, né? Começam a ter mais tropas anti-holandeses. A Batalha de Guararapes, na verdade, ela foi duas batalhas, né? Então, são as Batalhas de Guararapes. Mas eu vou falar especificamente da primeira, que é a data, né, de 19 de abril de 1648. Tá? A segunda foi 10 meses depois, no mesmo local, no dia 19 de fevereiro de 49. Tá? Mas eu vou focar na de 48 porque é até a data, né, que a gente comemora o Dia do Exército. Mas então, como eu estava dizendo, com essa força aumentando da resistência brasileira, vamos dizer assim, eles começaram a ter a capacidade de atuar um pouco mais incisivamente, né? Então as emboscadas se intensificaram, né? As ações foram mais incisivas, de uma forma geral. E isso chamou a atenção dos holandeses e falaram, pô, gente, a gente vai ter que tomar medidas mais drásticas para controlar isso, senão não vai dar certo. E aí chegou um grande reforço holandês ali, né, para a região, com 7.400 soldados. Na verdade, já tinha uma pequena guarnição ali, né? A força total chegou nisso, né? Mas os reforços foram aproximadamente 6.500.
Mas, de qualquer forma, a força totalizou 7.400 homens, né? E desses a gente também pode levar em consideração que a maioria, se não quase todos, eram mercenários germânicos e poloneses. E também é interessante a gente saber que alguns eram judeus até. Mas só para vocês terem uma dimensão de como era a coisa ali, né? E do lado brasileiro a gente tem um ponto que é importantíssimo, que não eram só os brancos que lutavam, né? Mas também os indígenas e também negros, tá? Negros livres, né? É interessante a gente pensar pelos dois lados, né? Mas a gente vai continuar analisando as forças e vocês vão perceber algumas diferenças que são muito significativas. Mas só para vocês terem uma dimensão de como foi a batalha, esses 7.400 holandeses, entre aspas, né, enfrentaram 2.200 brasileiros nessas três forças, né? Então, essa foi praticamente a maior, se não uma das maiores forças que eles conseguiram reunir. Pra vocês verem a discrepância das forças. E realmente foi uma guerra irregular, né? A batalha foi totalmente de forças desproporcionais. Mas a gente vai chegar lá. Para começar, e os brasileiros, eles estavam com poucos suprimentos, eles estavam meio assim, mal das pernas, né? Porque na verdade era uma força irregular, né? Eles não eram um exército profissional. Diferente do exército holandês, que ele contava com um grande apoio logístico, né? Eles tinham um grande comboio acompanhando esse exército e estavam bem equipados, bem alimentados e tudo mais, né? E do lado dos brasileiros a gente sabe que eles tinham poucos armamentos, vamos dizer assim, arma de fogo, eles tinham poucas, eles usavam muitos arcos e bestas, né? Assim como também o outro lado também tinha essas armas, claro. Mas até se tem uma dúvida aí se as forças tinham alguma artilharia, né? Porque alguns relatos dizem que eles tinham uma artilharia, mas não se comprovou isso. E agora do lado dos holandeses, com certeza eles tinham várias peças de canhões. É interessante a gente reparar também que a doutrina usada foi totalmente diferente e é interessante ver que a brasileira, na verdade, era mais moderna. Na verdade, isso a gente olhando de hoje, né? Na época não tinha como saber, né? Não é que eles inventaram a guerrilha e as emboscadas, essa coisa do tipo. Mas a doutrina, né? O emprego estratégico dessas táticas, aí sim foi diferente. Por quê? O que eu estou falando, né? Para quem não entendeu muito. Os europeus, naquela época, eles estavam. Era. Assim, uma coisa que é importante falar. A gente pensa que a partir de 1500 é outra coisa. Mas, na verdade, até naquele momento, eles lutaram, era praticamente igual à Idade Média. Eles estavam começando a transicionar para o que veio a ser depois, né, os exércitos modernos. Mas eram exércitos medievais com arma de fogo, basicamente. Estavam começando a se adaptar a essas armas de fogo, né? Então, tanto que as formações que eu vou já falar dos holandeses eram basicamente formações medievais melhoradas, né? Então, qual que é a questão aqui? Os europeus, eles estavam acostumados a uma doutrina, o padrão da época, né? Que era geralmente só o controle de terreno, então os exércitos partiam em direção a fortalezas, né? Posições defensivas, né? Fortificações, e era a questão de dominar mais território que o seu inimigo, né? E ocasionalmente enfrentar em campo aberto, mas o foco era dominar fortificações. Já o que eu falei, né, da doutrina mais moderna brasileira, ela não estava focada em posições estáticas. O ponto era o enfrentamento direto, mas na verdade a guerrilha, né? Até pela diferença de forças, mas era a guerrilha e o enfrentamento direto. Eles quase não foram capturar cidades, assim, entendeu? Isso eu estou falando de uma forma bem geral, mas para vocês entenderem é isso. E uma outra parte, né, que eu já comecei a falar um pouco, os brasileiros, eles eram praticamente totalmente tropas ligeiras, né? Ou seja, eles não eram todo armadurados e tudo mais, cheio de proteções. Não, era basicamente o pessoal com a roupa que tinha, né? Provavelmente os índios, tudo bem que o monte já era mais civilizado, mas o monte provavelmente também ia estar com as roupas típicas, e os negros também, né? E do outro lado é totalmente o oposto, né? Os holandeses, eles estavam com armaduras muito pesadas, né? E aquela roupa pesada, grossa, europeia, né? Que é o que eles estavam acostumados a enfrentar. Então tem uma diferença muito grande aí, porque em vários aspectos.
a, os brasileiros, eles lutavam em guerrilhas, como eu já falei, em emboscadas. Então, eles se... além de serem muito mais ágeis, né, mais móveis, né, eles têm uma mobilidade maior, eles também podiam usar melhor o terreno a favor deles. Por exemplo, eles a formação deles era bem esparsa, eles não tinham formações cerradas. Eles lutavam do jeito que estava ali. Isso, no caso de usar terrenos irregulares, é melhor, né? E até porque eles não têm os efeitos do terreno, conseguem se adaptar melhor. E é praticamente o oposto dos holandeses, né? Os holandeses, eles eram pesados, né, rígidos, na formação rígida, eram formações muito próximas, né, para dizer assim. Eram praticamente falanges, né, naquela época. Né? Eram grandes corpos de piqueiros, né, ou lanceiros, e isso atrapalhou bastante. A gente pode ver aqui alguns relatos, né, algumas coisas aqui, para vocês terem uma noção do espaço onde ocorreu a batalha, né? Ele aconteceu no que a gente chama de um boqueirão, né? Mas explicando bem, assim, bem rasamente, imagina que foi a Batalha das Termópilas lá na Grécia, do filme 300, né? Foi mais ou menos aquilo que eles tentaram fazer, né? Empregando ali as montanhas, né? Falam garupa e tal, as formações, né, geológicas ali do local e as matas, né? Eles se esconderam nessas regiões e forçaram os holandeses a chegar nessa parte que tem uma certa, vamos dizer assim, bem a grosso modo, um gargalo, né? Tentaram fazer um gargalo para os holandeses chegarem, né? E qual que é a questão aqui? Vocês vão entender. As dimensões desse local. Eu vou cortar porque está chegando um caminhão aqui. Bom, as dimensões. Largura, 100 passos, ou seja, mais ou menos uns 60 metros. E comprimento de 400 metros. Né? Uma área de 2.400 metros quadrados. Os holandeses, eles atacaram esse boqueirão em 3 regimentos de 500 homens. E cada regimento possuía uma frente normal de 300 metros. Os 3 regimentos, eles ocupariam 600 metros. Então, a gente pode chegar a uma conclusão de que para eles conseguirem passar, eles tinham que diminuir 600 para 60 metros. Então, em vez de ficarem numa formação larga, eles ficaram comprida. Então, imagina a diferença que você tem que fazer. Pode ser que para quem não tem muita noção, não faça muita diferença. Mas é uma diferença muito grande a forma que você vai lutar. Se você está acostumado a lutar sempre assim, quando você tiver que lutar assim, vai ter que mudar. E outra, no campo de batalha, você vai ter que fazer essa alteração. Se é uma formação mais móvel, com uma mobilidade maior, ela consegue mudar isso sem muitos problemas. Agora, uma formação mais rígida, ela tem muitos problemas para mudar. Né? Para você virar, imagina os 300 homens, né? Os 500 homens, aliás, em uma formação rígida. Eles terem que ir pouco a pouco virando, sem perder a formação e tudo mais. É muito complexo. Isso, nessa batalha, teve papel importante que a gente vai falar já já. Entrando na batalha, né, só para falar aqui, eu peguei como fonte principal o artigo da Academia, peraí, deixa eu pegar aqui, Academia de História Militar Terrestre do Brasil, né? E também eu peguei um texto de um cronista da guerra na época, que chamava Diogo Lopes Santiago, tá? Que ele faz alguns comentários interessantes que a gente pode perceber muito bem como se desenrolou a batalha, né? E eu praticamente vou só falar ela para vocês verem como que foi, tá? Mas então, vamos lá. A batalha começou, né, com uma armadilha, né? Eles atraíram os holandeses para aquela região ali, né? Porque tem um contexto maior por trás, mas eu vou deixar alguns links na descrição de alguns vídeos que eles falam um pouco melhor o background da própria batalha, tá? Aqui eu vou só explicar um pouco a batalha em si, né? Mas eles estavam se deslocando, tentando chegar em um porto, né, específico, que ia atrapalhar muito a logística da resistência, e para evitar isso que houve essa movimentação dessa força aí que lutou em Guararapes. Mas então, para chamar os holandeses para essa formação geológica, né, que eu falei, né, do Boqueirão e tudo mais, os montes ali, para atrair os holandeses para lá, uma pequena força foi chamar a atenção dos holandeses e atrair eles para a armadilha. E aqui eu vou ler que o Diogo Lopes Santiago escreveu, né, que ele falou assim: tanto que nossa infantaria se escondeu nos mangues ao pé do último monte,
Antônio Dias Cardoso ordenou 20 de seus melhores homens que fossem com 40 dos índios de Felipe Camarão, que foi um dos líderes, né? Ele foi o líder indígena da batalha ali, né? Foram procurar o inimigo, que marchava do Recife pelo caminho dos Guararapes. Na entrada dos montes, nossos 60 soldados atacaram a vanguarda holandesa e vieram se retirando sem dar as costas ao inimigo, atraindo a uma passagem estreita entre os montes e o mangue, até poucos passos de onde estava o nosso exército. Então, foi bem explicativo aqui, né? E vocês estão vendo também o mapa, né? Então, eles atraíram os holandeses para uma armadilha, né? E na verdade eles atacaram o que seria a primeira linha. Quando eles retornaram, né, trouxeram os inimigos para eles, aí começou a real investida do exército brasileiro, ali, vamos dizer, né? Então, segundo o cronista ali. Do nosso lado, houve certa confusão e opiniões de retirada frente àquele exército tão superior. Lembrando a diferença de tamanho, né? Mas os dois mestres de campo, João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, que são, aqui que ele está falando, né, o mestre de campo, seriam os dois comandantes, né, os dois, vamos dizer assim, os generais, resolveram, conforme combinado, enfrentá-los ali, dando a primeira carga e investindo no inimigo à espada, mesmo que sob fogo dos mosquetes. Marchou André Vidal pela baixa com o Camarão à sua direita pelo mangue. Vieira avançou pelo alto com Henrique Dias à sua esquerda. Aguardaram os nossos duas espantosas cargas de mosquetaria e artilharia, sem da nossa parte se dar nenhum tiro. Indo ao encontro do inimigo, já bem perto. Nesse tempo, por toda parte, disparou o nosso fogo de uma só vez, causando grande dano e desorganização nos esquadrões inimigos. Logo, os nossos sacaram as espadas e atacaram com tanto ímpeto e violência que não puderam os lanceiros conter os nossos de infiltrarem-se, matarem e destroçarem por meia hora, até que lhes pusessem em fuga. E aqui a gente pode ver, então, né, resumindo o que aconteceu. Eles esperaram os caras chegarem e começaram a se aproximar. E tomando tiros, só que tiros esparsos também, pelo lado dos holandeses. E aí quando chegaram perto, aí sim eles atiraram tudo de uma vez, e isso tem um grande impacto, numa força, ainda mais uma força compacta, né? E aí já atacaram com tudo, né? Já foram com tudo para cima. A questão das formações aqui cai de novo. Por quê? As grandes formações rígidas ali, né, com os grandes piques, eles não têm muita mobilidade no campo de batalha ali no momento. E aí os rápidos e ágeis soldados ali, né, as tropas ligeiras, conseguiram se infiltrar no meio das formações e acabar com eles, né? Então foi realmente um banho de sangue naquele momento. E isso, claro, que forçou eles a recuarem, né? Nesse momento, os holandeses perceberam que um dos flancos estava um pouco menos protegido, né? Um pouco menos guarnecido. E aí eles perceberam que era onde eles tinham que atacar, né? Então começou um movimento de flanqueamento. E para quem não sabe o que isso significa, eles tentaram cercar esse lado do exército brasileiro, né? Então, como diz aqui o Diogo Lopes, como esperado em exércitos como aquele holandês, ter gente de reserva para situações difíceis lhes valeu um contra-ataque fulminante, pegando os nossos soldados desorganizados, além de exaustos, que se puseram em fuga monte abaixo. O que acontece? A alegação de que havia artilharia no lado brasileiro, independentemente do tamanho, ela diz que era ali, né, junto dessa parte onde estava o Henrique Dias, que era o comandante negro do exército, eles estavam junto da artilharia e estavam causando muito estrago nas tropas holandesas. E aí foi por isso também que chamou a atenção do exército holandês. E eles foram também para silenciar esses canhões e também para pegar essa parte que estava desprevenida. Então foi nessa hora que realmente teve um ataque forte dos holandeses, que foi a reserva inteira deles. E aí eles forçaram os brasileiros a recuar, né, monte abaixo, como ele falou aqui, o Diogo. Essa movimentação também força uma resposta. E teve uma manobra pelo lado do Brasil para contrariar a manobra holandesa. Então a gente também empregou a nossa reserva, que a gente tinha ali, e essa reserva foi em direção a essa força que estava se aproximando do flanco
esquerdo brasileiro, indo também de encontro a tentar salvar os homens que estavam fugindo ali. E segundo aqui o cronista mais uma vez, a luta desesperada que se seguiu daí pela defesa da passagem estreita, apelidada Boqueirão, durou várias horas, com os oficiais, nossos inimigos, no meio da ação. Acabamos por perder 4 das 6 peças de artilharia ganha. Por fim, o campo ficou nosso e o alto dos montes do inimigo. E então eles perderam algumas das peças de artilharia nessa alegação de que eles tinham, né? E então o confronto se prendeu bem ali no Boqueirão mesmo, que era, vamos dizer assim, entre aspas, o fronte principal, né? Era o foco mesmo dos dois exércitos, que era a passagem por onde ia passar o exército holandês e era onde o nosso exército se posicionou. Tá? Então ele realmente fixou ali naquele momento. Conforme a batalha foi se desenrolando ali, né, que ela ficou concentrada ali no Boqueirão, as baixas começaram a se amontoar muito no lado holandês, né? E até o próprio comandante holandês, né, que era o coronel Van Schouwen, ele ficou ferido e ele mandou retirar, né? Mas vamos ver aqui como o cronista escreveu. O general holandês, gravemente ferido no tornozelo, determinou a retirada durante a noite, deixando 2 canhões apontados para o Boqueirão, disfarçando seu recuo para o Recife. Então a gente pode ver que essa retirada foi uma debandada, na verdade, né? Tanto que a gente pode ver até pelos números. Aqui, ó, tá escrito que o próprio comandante ele se retirou com 3.200 homens de seu exército. Ou seja, praticamente metade do exército ficou para trás, né? Do efetivo inicial. De vez que os restantes 3.200 tombaram em combate, desertaram, esconderam-se nas matas próximas ou foram encarregados do transporte de feridos. Isso eu estou pegando do artigo lá da academia. Na relação da vitória, constam numerosas baixas por morte entre coronéis, majores, capitães, ajudantes e alferes holandeses. Consta também que somente escaparam com vida ou de caírem prisioneiros o tenente-general Van Schouwen, que ficou ferido, e 2 dos 6 coronéis, Van der Branden e Brink. Então, isso mostra um pouquinho como foi tenso o negócio. Existe o número de que mortos mesmo, né, não dá para confirmar, mas mortos mesmo foram 1.200 e 700 feridos. Né, e o restante seriam as deserções, capturados e etc. E, de qualquer forma, do lado brasileiro as baixas foram extremamente menores. Né? A gente perdeu 84 mortos e tivemos 400 feridos. Então, apesar da discrepância das forças, a discrepância das baixas também foi muito grande. Vendo esses dados, a gente consegue entender como foi uma carnificina. E nesse momento aqui também tem a questão que eu falei de tudo, aquilo lá das formações e tudo mais, né? Como, por exemplo, a utilização do campo foi fundamental aqui. Né? Porque, por exemplo, as tropas indígenas que foram pelo Boqueirão, que ali na região seria um manguezal, imagina um soldado todo armadurado, com roupa pesada, indo dentro de uma região de manguezal, assim, né, de um pântano, tentar lutar. Não tem como, né? Então, aqui com esses dados, a gente consegue entender como foi um pouco a batalha. Foi assim, no nosso dialeto do dia a dia, foi um pau, né? Os holandeses tomaram cacete. Então, é isso. Foi um negócio bem feio para os holandeses. E realmente foi um negócio tão feio, assim, a moral holandesa caiu muito, eles ficaram extremamente pé da vida. Tanto que houve a segunda batalha no mesmo lugar porque eles queriam se vingar. Né? Eles queriam ter uma vitória ali e tal. E, resumindo a história, depois, quando teve a segunda batalha, eles perderam de novo, e foi algo mais ou menos do tipo, né? De proporção, eu digo. E aí sim eles não tiveram mais condições de enfrentar qualquer que fosse a resistência, e aí foi que houve a vitória brasileira ali no Tocante ali. Mas agora, qual que é o ponto importante aqui? Como eu falei lá no comecinho, que teve as guerras luso-holandesas, o Reino de Portugal lá também, naquele momento, em certo período ali, começou a ter sua própria movimentação de independência, só que ainda estava em confronto contra os holandeses. Então, eles assinaram um pacto de um cessar-fogo, vamos dizer assim, né, um tratado de paz, que duraria 10 anos. O prazo disso
era até 1951. As duas batalhas foram em 48 e 49. Então percebam que Portugal não participou. E também isso serve, como eu falei lá, no esforço da guerra. Portugal não participou, porque senão eles estariam infringindo esse acordo de paz. E no caso, né, na perspectiva brasileira, isso teve um grande impacto, porque todo o esforço foi feito por brasileiros, ou o povo daqui, né, já que naquele momento ainda não era Brasil propriamente. Mas, de qualquer forma, era um povo local, aqui que tomou as rédeas totalmente. Tanto que era o governador-geral do Brasil que liderava assim os esforços da guerra. Né? E aí, em campo, tiveram esses comandantes todos. Né? Então, assim, resumindo, Portugal não participou da nossa resistência. A vitória foi totalmente brasileira, não foi portuguesa. Apesar de que, com a nossa vitória, Portugal reaveu o controle dessas terras, eles não participaram da guerra. E um outro negócio interessante que eu quero destacar muito, que é assim, quase ninguém fala aí, né? Como eu disse, todo esforço foi feito por brasileiros, inclusive além mar. Não foi só ali no Pernambuco e em alguns outros lugares do Nordeste. Teve além mar também. Como eu disse, né, que teve uma situação parecida em Angola. Nesse período, assim, logo em seguida da Guerra dos Guararapes, né, pouco tempo depois, pelo que eu sei ali, né, posso estar enganado, o governador Sá e Benevides, ele organizou, né, ele com meios que ele tinha disponível ali, ele organizou uma frota pequena e fez uma pequena força expedicionária. Seria a primeira força expedicionária brasileira, que navegou até Angola, foram cerca de 1.200 homens, e conseguiu libertar nos mesmos moldes lá em Angola. Né? Em Angola tinha muito menos holandeses, mas também tinha muito menos brasileiros, né? A força que teve. E eles, de qualquer forma, conseguiram vencer e liberaram Angola também para Portugal. Então, isso é uma coisa muito importante, eu acho que vale até fazer um vídeo sobre isso. E ninguém nunca viu. Eu me surpreendi muito a primeira vez que eu vi isso. Né? Então, eu acho importante ressaltar isso, essa questão, né, que o esforço feito ali foi muito grande dos brasileiros. Né? E aí que está o ponto. Por que que isso virou o Dia do Exército? Né? Qual que é a grande importância das batalhas de Guararapes? Eu acreditava no começo, e muita gente fala que é isso, mas é diminuir muito. Né? Que falam que é pelo simbolismo de terem brancos, negros e índios se juntado para lutar, para defender essa terra. Mas isso é simplificar demais. A questão tem muito mais a ver com isso. Que todo o esforço feito, sim, foi feito por brancos, índios e negros. Mas foi feito por brancos, índios e negros daqui. Não teve ajuda de Portugal. Esse é o grande ponto. Né? Aí começou a surgir o sentimento brasileiro. Né? Aquele sentimento nacional brasileiro que se fala, começou aí. Né? Muitos povos que habitavam aqui, eles começaram a falar, pô, realmente, a gente não é colônia portuguesa, a gente é o Brasil. O Brasil é uma colônia, mas não é um pedaço de Portugal. Não, aqui é uma colônia de Portugal, mas é o Brasil. Entendeu? Aí que está o X da questão. E aí, como é pro exército, aí já puxando, né, o surgimento do exército, seria em questão da Batalha de Guararapes, né, esses povos daqui se juntando para defender. Aí sim. Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Até hoje a gente pode ver os impactos doutrinários que as ações que a resistência pernambucana desempenhou, como, por exemplo, a utilização de técnicas e táticas indígenas para, por exemplo, realizar emboscadas e, no plano estratégico, desempenhar a guerrilha. E eu acho que isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção e pensar agora, porque talvez no futuro a gente vai precisar de novo. Eu espero estar errado, mas a gente tem que estar preparado. E um ótimo exemplo disso também é que o Antônio Dias Cardoso é o patrono hoje do Exército, da inteligência e das forças especiais. Então isso é muito simbólico e isso evidencia a importância que essa batalha teve também até os dias de hoje, no entendimento do Exército também. Bom, essa foi a minha homenagem ao Exército, né, pelo seu dia. E com isso tudo eu espero ter reacendido a chama patriótica no coração de cada um de vocês, né? E, bom, já sabem, né? Se vocês gostaram do vídeo, se foi um vídeo que trouxe alguma informação útil para vocês, ou qualquer coisa do tipo, curte o vídeo aí, por favor.
Se inscreve no canal se você quiser saber mais assuntos desse tipo, ou assuntos relacionados à geopolítica, relações internacionais, história militar também. Qualquer crítica, qualquer sugestão, vocês podem deixar aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem gosta desses assuntos, com quem vai ajudar alguma coisa, né? Quem vai acrescentar alguma coisa. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos encerrar com a canção do Exército, aqui um trecho que eu quero destacar, que é o seguinte.